Pessoal, boa noite. Vamos lá? Todos aí me escutam? Ok. Sim. Pessoal, vamos lá. Eu vou pedir agora para vocês pegarem o código de vocês. Eu falei para vocês que nós não temos condições de prosseguir a nossa aula sem o código, tá? É importante que vocês tenham aí os artigos agora a partir do 233. A gente vai utilizar. Eu coloquei a aula aqui para gravar, agora pela essa nova sistemática, eu tenho que colocar a aula para gravar. Então, semana passada eu não tive problema, mas a semana, como modificou, eu coloquei aqui, salvar nas nuvens, depois eu vou ter que procurar onde é que ficou isso, como se dá. Eu espero que nada aconteça, né, de errado e dê tudo certo. Tá? Para jogar essa aula para vocês lá para o YouTube depois, tá? Mas isso semana que vem daí, obviamente, se acontecer algum problema, eu aviso vocês, né, na próxima aula. Pessoal, artigo 233. Peguem o código de vocês, peguem o famoso vadimeco lá e achem Código Civil. Código Civil. Vamos lá no 233. Veja, nós vamos então inaugurar a parte especial do Código Civil. Todos aqueles detalhes que eu dei para vocês nas últimas aulas, que nós conversamos, é importante agora trabalhar aqueles detalhes aqui nos artigos. Porque uma das dificuldades do intérprete da norma não é o vocabulário jurídico, né, mas é a interpretação que se dá à norma em si. Então, por exemplo, quando se trata lá da tradição. Ora, nós falamos sobre tradição. O que é a tradição? É a entrega da coisa. Se o bem móvel, se for imóvel, é com o registro no cartório. E nós falamos também, nas últimas aulas, sobre a responsabilidade da perda da coisa. Nós falamos que a coisa sempre perece para o dono. Quem é o dono? Não é o proprietário. O Código Civil não fala isso. O dono é aquele que ainda tem a mão na coisa, aquele que ainda não entregou. Então a responsabilidade é dele. Então eu recebi pelo veículo, mas eu ainda não entreguei. Então isso significa dizer o quê? Enquanto eu não entregar, a responsabilidade pela conservação da coisa, ela é minha. É minha. Então, tomem cuidado, porque eu falei na última aula sobre caso fortuito, força maior, explicando o que é isso. São coisas relacionadas à natureza, ou até mesmo a fatos inesperados aí da ação do homem. Greve, uma passeata, por exemplo, falta de combustível, né, como aconteceu aqui, né, certa época aqui no Brasil, né? Situações nesse sentido aí que podem vir provocar algum prejuízo. Só que, caso ocorra caso fortuito ou força maior, eu tenho como justificar-se. Dizer, não, peraí, não foi porque eu quis. Explodiram a bomba atômica aqui em Cuiabá, né, e obviamente eu não cumpri a obrigação porque, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, eu teria morrido. Mas, digamos que eu tenha sido salvo. Um furacão, um vendaval. Então eu tenho como me justificar quando da ocorrência de caso fortuito ou força maior. Então eu vou dizer sempre o quê? Quando ocorre caso fortuito ou força maior, não é por minha culpa. Só por uma circunstância inesperada. Agora, não. Eu peguei o carro, eu saí, dirigindo, bati o carro. Culpa minha. Minha culpa. Ponto final. Aqui não importa se estava bêbado, se estava em alta velocidade, não importa. Importa que eu estava com a mão na coisa. E a responsabilidade, ela é minha. Tá bom? Então, eu tenho que verificar sempre aqui a ação de culpa ou não. Por quê? Porque nós vamos falar do cumprimento da obrigação.
E o que importa aqui é que, gravem bem o que eu vou dizer agora. Toda obrigação nasce para ser cumprida de forma perfeita. Toda obrigação nasce para ser cumprida de forma perfeita. Professor, isso significa dizer o quê? Toda obrigação nasce para ser cumprida na data pactuada, no lugar pactuado e de acordo com as circunstâncias pactuadas. No tempo, no lugar, nas condições, enfim, tudo conforme foi estabelecido. Então, professor, eu devo, não nego, e eu vou pagar. Não existe esse ditado, essa frase, né, dita por muitos aí, devo, não nego e pago quando eu puder. Se você falar isso, você vai sofrer as consequências. Devo, não nego, pago quando eu puder, mas você vai ser executado, eu vou cobrar juro, multa, tudo que tiver. Professor, mas eu estou sem condições. Pessoal, dificuldade todo mundo passa. O problema é que, diante da dificuldade, é que surgem as ocasiões e os desafios. Então, você vai dizer, como é que eu posso pagar? E o código vai dar várias situações. E aqui lembrando o seguinte, essa expressão que eu utilizo, pagamento, não é dinheiro. Pagamento significa adimplir. Adimplir significa adimplemento. Então, como é que eu pago? Significa como eu fico adimplente. Então, pagamento aqui não é dinheiro. Pode até ser. O João deve para mim R$1.000. Ok. Então, ele vai me pagar. Negociando, professor? Através da negociação ou não? Mas a negociação, ela gera o quê? Uma obrigação. Então, aqui, não nos interessa, pessoal, ainda o que é que você deve. Não nos interessa ainda. Não nos interessa o objeto em si. O que nos interessa é, você vai dar? Sim, professor, eu tenho que devolver, eu tenho que restituir, eu tenho que pagar. Então, tudo isso é dar. Você vai fazer? Sim, professor, vou montar uma porta, vou pintar um quadro, vou pintar uma casa. Fazer. Ou você vai não fazer? Sim, professor, eu moro num condomínio aqui, chega esse horário da noite, eu não posso furar a parede. Qual é a obrigação? A obrigação de não fazer. O que nos interessa aqui é o verbo. Ou você dá, ou você faz, ou você não faz. Ok? Nós não vamos falar aqui, eu dou o quê? Um celular. Eu pago uma dívida. Dou um carro. Não, não é isso. Não nos interessa isso aqui. O que vai nos interessar é, em si, o dar, fazer e não fazer. Agora, o que eu quero que vocês entendam aqui no início é que todos nós temos obrigações. Obviamente, eu já disse isso na outra aula, que as obrigações são positivas, dar e fazer, negativas, obrigação de não fazer, e existem aquelas obrigações morais. Boa noite, boa tarde. E as também chamadas obrigações naturais, que são aquelas obrigações que eu não posso exigir na justiça. Dívida de jogo, por exemplo, é uma obrigação natural. Tá? Não estou falando aqui de aposta da Mega Sena, não estou falando isso. Tá? Então, o que vai aqui nos interessar nesse momento, tudo aquilo que nós já falamos, e nós vamos relembrando ele agora no decorrer da nossa leitura dos artigos, e obviamente eu vou parando e explicando as situações inerentes a esses artigos aí, e a gente vai caminhando, ok? Então a colega falou assim, professor, é um negócio. Ok, negócio é o que vocês estudaram lá atrás com a professora Daniela, chamado negócio jurídico. Mas o negócio jurídico em si pressupõe elementos próprios do negócio jurídico que vocês estudaram. Agente capaz,
objeto lícito, possível, determinado ou determinável e não defeso em lei. Esses eram os elementos que constituíam o negócio jurídico. Eu tenho que ter gente, eu tenho que ter pessoas, que pode ser até pessoa jurídica, né? Eu tenho que ter um objeto, eu tenho que ter uma vontade, porque ninguém realiza negócio sem a vontade. Essa vontade, ela tem que ser livre. Vocês estudaram isso. Só que aqui agora nós vamos estudar as obrigações em si. Que é logicamente que uma obrigação, ela gera um negócio jurídico. Todo negócio jurídico pressupõe uma obrigação. Obviamente que aplica-se ao negócio jurídico ali o erro do negócio jurídico, vocês viram os vícios do negócio jurídico. Olha, isso não pode, está errado, isso é nulo, isso é anulável, vocês viram lá. Só que para nós aqui agora não. Nós vamos estudar agora o negócio em si e qual é a obrigação que faz parte desse negócio. Qual é a obrigação? Porque a matéria nossa é direito das obrigações. Qual é a obrigação? Ou eu dou, ou eu faço, ou eu não faço. Tá? Existem outras obrigações que nós vamos falando no decorrer do curso. Então, veja, o artigo 233, ele começa dizendo o seguinte: a obrigação de dar coisa certa. Pessoal, aqui eu estou falando de dar coisa certa. Depois eu vou comentar com vocês dar coisa incerta. Mas aqui, dar coisa certa. E o que é dar uma coisa certa? É uma coisa especificada. Especificada. Então eu vou dizer o seguinte: me dar um carro. Peraí. Um carro não é certo, é incerto. É incerto. Porque pode ser um Jeep, pode ser uma Land Rover, pode ser um Fiat, um Volkswagen, N. Pode ser um veículo ano 88, ano 90, ano 2020. Então, aqui é incerto o que eu estou dizendo. Agora, não. Me dar um veículo Jeep Renegade, né, ano 2020, modelo X, Y, motor 1. Eu vou especificar. Quando eu especifico as características, eu tenho aqui uma coisa certa. Então, dar coisa certa é dar uma coisa determinada em relação à sua característica e em relação à sua quantidade e qualidade. Então, é quantidade, qualidade e, obviamente, dentro da qualidade eu tenho as características. Tudo bem? Pessoal, qualquer dúvida pode me interromper. Fala, professor, só volta aí, não entendi. Então, aqui eu estou falando de dar coisa certa. Vamos dar em outro exemplo aqui. Próxima aula eu vou dar um vinho a cada aluno da minha adega. 1 litro de vinho da minha adega. Esse é um exemplo de dar coisa incerta. Eu não falei qual é o vinho. Um vinho importado, um vinho nacional, 10 anos, 11 anos, não sei. Né? Depende. Agora, não. Darei um vinho da minha adega, certo? Nacional, enfim, com as características, se é um vinho doce, se ele é, né, suave, né, no caso, ou não, e eu dou as características. Aí eu tenho como obrigação de dar coisa certa. Ok? Então vamos lá. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados. Lembra que eu falei na última aula? O acessório segue o... Alguém me responda aí. O acessório sempre segue o principal. O acessório segue o principal. Então, obviamente, se eu tenho a obrigação de entregar, vamos colocar aqui, a obrigação de entregar uma fazenda, porque a Natália me comprou a fazenda, ela já pagou, então eu tenho que entregar. Obviamente que a entrega, ela se dá com a tradição, ela se dá com o registro no cartório. Eu não vou arrancar a fazenda e levar e jogar na cabeça da Natália. Não. Mas o ato de entrega da fazenda, que pressupõe o registro, também pressupõe que, se eu tenho, por exemplo, uma sede na fazenda, eu tenho que entregar a fazenda com a casa, com a sede. Com a cerca, por exemplo.
Por quê? Pressupõe que é um acessório e que segue o principal. Professor, e a vaquinha? A vaquinha é considerado pertença. Pertença. Então, não segue o principal. Eu posso retirar as vaquinhas, salvo se eu coloquei no contrato que a fazenda foi vendida também com as vaquinhas. Aí, eu tenho que entregar também as vaquinhas. Tá? Professor, eu posso ir lá e retirar o pé de manga, retirar o pé de ipê? Não, é acessório. Segue o principal. Tá? Então, obviamente, eu entrego o bem e os acessórios acompanham o bem principal. Eu não posso entregar um carro e falar, vou retirar os pneus, tá bom? O carro tá aí, mas não, é um acessório. Eu vou entregar o carro, eu vou retirar o motor, é um acessório. Cuidado com aquilo que é considerado pertença. Cuidado. E aí você pode até, então, retirar. O vidro do carro, o para-brisa, não é pertença, é um acessório. Segue o principal. Para vocês terem ideia, o acessório, sempre, quando você retira a coisa e descaracteriza, é considerado acessório. Quando eu falo assim descaracteriza, é porque você torna inútil. Inútil. Aí, uma vez que se torna inútil, então é acessório, ele tem que seguir o principal. Tá? Já pertenças, não. Eu posso retirar que ela não descaracteriza. Tá? Então, por exemplo, você pega numa casa, eu posso retirar o lustre, eu posso retirar lá a banheira da casa, etc e tal, o guarda-roupa, enfim. E tudo bem. Agora, não, eu retiro da casa, por exemplo, as portas, eu retiro, por exemplo, né, a pia lá da cozinha, os vasos do banheiro. Poxa, são acessórios. Então, eu inutilizo o bem casa. Pode falar, Vantur. Eu ia voltar lá no carro a respeito do som. Ele é considerado acessório ou pertence? Então, Vantur, depende. Se é aquele som que você comprou, fez a instalação, tá? Ele é considerado pertenças. Pertence. Aí você vai ter que verificar no contrato de compra e venda se vai acompanhar a venda. Olha, eu vou entregar o carro com o som. Agora, cuidado que hoje, por exemplo, boa parte dos veículos, ele já vem com som, né, característico da fábrica. E ali você tem, por exemplo, a vinculação com celular, com vários aplicativos que se utilizam, né, e que faz parte do próprio sistema do veículo. Porque ali, por exemplo, no painel acusa, várias vezes acusa ali até mesmo consumo, muitas vezes até velocidade. Você tem, na verdade, um computador de bordo. E aí, esse é considerado acessório. Esse é considerado acessório. Professor, mas eu tinha um carro, já quebrou o som, já arranquei, o carro está rodando, eu vou vender ele assim. Tudo bem, mas a pessoa que está comprando, ela tem conhecimento que ela vai comprar o carro nessa situação. Tá? O que não pode é, você apresenta o carro para a pessoa olha, fala, ai, que coisa mais linda, que bom, quero comprar. No dia da entrega, você retira o som, fala, não, eu te vendi o carro, não vendi com som. Então, obviamente, a pessoa, quando você foi mostrar o carro, você não disse nada. Então, obviamente, ela olhou e falou, não, é do jeito que está aqui? É. Então, você tem que entregar daquela maneira. Muito cuidado, que até com quilometragem, viu? Porque se você vai vender o carro, a primeira coisa que a pessoa olha é a quilometragem. Ela vê o carro, está com, por exemplo, com 20 mil. Aí ela se interessa. E aí ela vai pegar o carro com você dali 2 semanas. E aí quando ela vem pegar o carro está com 50 mil. Você fez uma viagem para São Paulo, foi, voltou de novo, quer dizer. Então isso dá ensejo a desfazer o negócio. Ela fala, não, o carro estava com 20, agora você está me entregando com 50, não quero mais. Tá? Então tem essa situação também. Veja, então continuando a leitura do 233, a obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios, embora não mencionados, salvo, olha aqui, e eu acabei de explicar isso, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso, que foi a dúvida do vampiro, salvo se ele colocar, falou, olha meu querido, estou te vendendo o carro, mas eu vou retirar isso daqui. Vou retirar a roda de liga leve, vou retirar o som, né? Enfim, alguma coisa que ele até então poderia
ser retirado e não inutiliza o bem. Não vai inutilizar, o carro vai rodar normal, sem problema nenhum. E a pessoa concorda, fala, não, tudo bem, vou comprar o carro nessas condições. Tudo bem, gente? Seguindo aí. A regra... Perdão, gente. A regra do 234. O 234 agora, ele começa a falar da responsabilidade pela perda ou deterioração. Lembra que eu falei na última aula? O que é deteriorar? Deteriorar é perder parcialmente. Parcialmente. Eu vendi uma caneta para o Vantuir. No dia da entrega, eu falo, Vantuir, infelizmente eu quebrei a tampa da caneta. Então eu digo a ele que a caneta se deteriorou. Agora, não, infelizmente eu não vou conseguir entregar a caneta. Por quê? Porque ela se perdeu. Eu quebrei, sei lá, aconteceu N situações inerentes e que a caneta sumiu. Cuidado, gente. Que aqui eu começo a apurar aqui agora a culpa. Eu começo a apurar a culpa. Então o Vantuir vai chegar e vai falar assim, professor, por que você não vai entregar com a caneta? Aí eu falo, pois é, eu coloquei no bolso a caneta e aí caiu a tampa, né? Enfim, eu perdi. Culpa minha. Culpa minha. Tô ferrado. Oi, pode falar. Pode falar. Avaria seria o mesmo que deterioração? Deteriorado? Deteriorar. Tá? Tá. Aí é uma deterioração. O que eu quero que vocês entendam de perda e deterioração, perda é o seguinte, não serve para mais nada. Acabou. Morreu. Não presta para mais nada. Nem para sucata, não presta para nada, 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 nada. Você não tem utilidade nenhuma. Como também pode ocorrer a perda no sentido de, quer dizer, furtaram, roubaram e sumiu, perdeu. Mas aqui perda vem no sentido de não há mais como utilizar de maneira alguma. Já a deterioração, não. Né? Ainda tem como ser utilizado. Tem como ser utilizado. Não da maneira como era, mas ainda tem como ser utilizado, que aí entra no sentido de avaria, aí, por exemplo. Né? O carro, por exemplo, bateu, amassou a porta. Mas o carro ainda anda? Anda. O carro, enfim, dá para ser vendido? Dá. Só que quem vai comprar vai falar o quê? O que ele vai falar? Quanto é que vale o carro na tabela FIP? Ele vale 50 mil. Pois é, amigo. Ele vale 50 mil, mas aqui está com a porta batida, amassada, etc. E tal. Então eu vou te pagar quanto? 43. Aqui, pessoal, nós já estamos com, por isso que o Código Civil é um espetáculo. É um espetáculo. Isso não tem lá no penal. Não tem. Penal é aquelas coisas lá de teoria do crime impossível, quase perfeito, e papapá, aquele monte de teoria, não sai daqui. Aqui no Código Civil, não. É o dia a dia seu. Professor, eu vendi um bem, e aconteceu isso, o que eu faço? Você mesmo vai responder. A resposta está no código, mas você mesmo vai responder. A colega falou de avaria. Ela vendeu o carro. O cara já pagou, o Vantuir já pagou o carro. Só que ela ainda não entregou. A responsabilidade é de quem? Do Vantuir ou dela? Quem é o dono? O Vantuir ou ela? Quem é o dono? A Damile ainda. É Damile ou Damile? Chama Damile. Damile, pronto. É de Damile. É dela. Professor, mas o Vantuir já pagou. Sim, mas quem está com a mão na coisa? Damile. A responsabilidade até a entrega é do dono. Professor, então Damile é a dona? Sim, ela é a dona. Ela é a dona. Mas o Vantuir já pagou, mas ele ainda não é o dono, porque ele não tem a mão na coisa. Não foi feita a entrega. Então, vamos aqui nesse exemplo. Damile dá um rolê no carro. Fala, vou aproveitar, vou dar um rolê hoje à noite antes de entregar amanhã. Batem na porta do carro. Amassa a porta. Ela vai até Vantuir e fala assim, amigo, seguinte, pessoal, olha só, é o dia a dia. Tá aqui o carro. Ele olha e fala, pô, bateram no carro. Então, resta a ele duas opções. Damile,
mas eu quero tanto esse carro, tanto, eu necessito, eu preciso dele, só que, obviamente, você vai me devolver aqui o equivalente ao estrago causado. Pessoal, ó, não vão pensar aqui assim, professor, mas a Damile vai levar para arrumar. Não, 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 não é isso. O que eu estou dizendo aqui é para ilustrando o que o código quer dizer. Então ele vai falar, eu quero desse jeito e você vai me devolver uma parte do que eu paguei. Se ele pagou 50 mil, e imaginemos que fica 2 mil reais para arrumar, e não é isso também o carro se desvaloriza a média de 3 mil, 4 mil reais. Ela vai ter que devolver isso. Porque o carro vai se desvalorizar, vai ter que pintar e tal, etc e tal. E ele fica com o carro, ela devolve essa parte. Agora, ele pode olhar e falar assim, Damile, não quero mais. Eu comprei esse carro justamente porque ele não tinha nenhuma avaria. É o perfeito, mas agora eu não quero mais. O que ela vai fazer? Devolver o dinheiro. Só que aqui ainda resta uma outra situação. Ela bateu o carro por culpa ou sem culpa? Não, professor, houve um vendaval e tal, e aí ela estava dentro do carro naquele desespero, e aí todo mundo rodando para lá e para cá, e aí bateu no meio-fio lá ou num poste. Culpa dela? Não, não é culpa dela. Não é culpa dela. Damile foi sequestrada. Ela não conseguiu entregar o carro naquele dia. Os sequestradores levaram ela e o próprio carro. Ela vai responder por isso? Não. O que ela vai fazer? Ela vai só devolver o dinheiro depois. Mas ela não responde por perdas e danos. Nesse exemplo que eu dei aqui no início, ela saiu com as amigas, tal, foi dar um rolê e aconteceu o sinistro. Culpa ou sem culpa? Culpa, professor. Culpa. Ocorreu perecimento ou deterioração? Ocorreu perecimento. Ocorreu deterioração. Deterioração. Então, obviamente, ela é responsável também por perdas e danos. Só que o que eu falei para vocês, perdas e danos tem que comprovar. Então, o Vantuir, ele tem direito a aceitar o carro do jeito que está, ou não, fala, não, eu não quero, aí ela devolve o dinheiro, ou ele aceita do jeito que está e pede, solicita aí a devolução parcial inerente à avaria causada no carro. Então ele fala, me devolve 4 mil reais, eu vou pegar o carro e vou ficar com ele. Pronto. E ainda assim, ele tem direito, veja, ele tem direito, ele não tem dever, ele tem direito a pedir perdas e danos. Só que ele tem que provar perdas e danos. Então ele comprou o carro, era um carro antigo, ele ia participar de uma exposição de carro antigo no final de semana. Tem aí um dano? Tem. Que ele já nem vai mais, porque todo mundo vai falar, ih, o carro é antigo, mas já está até arregaçado, está batido, está todo arrebentado. Tem aí a possibilidade, sim, de discutir dano. Tem perda? Não vejo, que ele não ia vender, nada de, a não ser que ele pagou para participar da exposição, talvez ele iria negociar esse carro lá, aí talvez poderia discutir perda, tá? Então, a partir do 234, nós vamos discutir responsabilidade pela perda da coisa. Olha só o que diz o 234. No caso do artigo anterior, que nós lemos, o 233, se a coisa se perder é o quê? Acabou, não existe mais. Aí ela fala, o artigo fala assim, sem culpa do devedor, sem culpa de Damile, sem culpa dela. Antes da tradição, quer dizer, antes da entrega, Damile não entregou e o carro foi para os cucuias. Aconteceu um vendaval, um furacão, jogou o carro lá longe, etc. e tal. Por quê? Porque aqui eu estou falando sem perdas. E quando eu falo sem culpa, E quando eu falo sem culpa, caso fortuito, força maior. Sem culpa do devedor antes da tradição, ou seja, antes da entrega, ou pendente a condição suspensiva. O que é esse, professor, aí? Condição suspensiva. Condição suspensiva é o que vocês no dia a dia conhecem como prestação balão, por exemplo. Prestação balão. Aí você compra lá um imóvel, compra um veículo, enfim, hoje tem muita propaganda nesse sentido, paga um valor e vai pagando mensalmente. Depois, lá na frente, tem aquela famosa parcela balão. Então, quer dizer, tem uma condição que suspende a eficácia do contrato até que ela seja cumprida, quer dizer, até que você pague
aí essa famosa parcela balão. Então, veja que, por exemplo, o 234, ele fala assim, então, ou pendente de condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Damile vai pagar alguma coisa de perdas e danos? Não. Professor, mas ela já recebeu o dinheiro. Pessoal, quando o código usa essa expressão assim, ó, ficando resolvido a obrigação para ambas as partes. Significa dizer, ela devolve o dinheiro, só isso. Ah, deu um vendaval, um furacão, o dinheiro ela tem que devolver, porque senão é enriquecimento sem causa. Então ela faz o quê? Foi culpa dela? Não, não foi. Devolve o dinheiro. Agora, mais adiante, aí o código diz o seguinte, no mesmo artigo, mas se a perda do carro, quer dizer, deu PT lá no carro, resultar de culpa do devedor, Damile saiu para dar um rolé, né? Ali, todo contente, ela as amigas, e ela capotou o carro e deu perda total, deu PT. Culpa dela? Culpa dela. Culpa dela. Responderá ela pelo equivalente, significa dizer o quê? Ela tem que devolver o dinheiro para o vantuir e mais perdas e danos. Só que cuidado. Perdas e danos, quem vai requerer isso é o vantuir. Mas aí ele tem que provar perdas e danos. O que acontece com Damile é que, se é culpa dela, se ela já recebeu, ela devolve, e ainda assim, vantuir tem direito a pedir indenização por perdas e danos. Mas nesse caso ele tem que provar que houve a perda ou que houve o dano, ou que houve os dois. Se não é culpa de Damile, foi sem culpa dela, se perdeu, a única coisa que ela tem que fazer é devolver o dinheiro, resolve-se a obrigação. Não há que se falar em perdas e danos. Ok, gente? Até no material de vocês isso daqui. Professor, uma dúvida aqui, não sei se entraria nessa situação de perdas e danos também. Mas vamos dizer uma situação seguinte: a pessoa tem vendeu um carro, porém a outra não queria fazer a transferência, Aí ela foi, entrou com o processo e fez solicitação para que a pessoa fizesse essa transferência desse carro. Aí ela essa que tinha que fazer, ela faz a transferência, porém eles negociam que o processo ia se extinguir. Aí a que tinha o processo contra ela, achando que foi extinto o processo, futuramente esse processo vai à frente, só que ela tinha informações do advogado, falando que que ia ser extinto o processo, que estava enviando as informações que não ia mais ir para frente com o processo, e não fez. Tem como, nesse caso, como que ficaria? Não, ela teria como perdas e danos? Não, pelo que você está me falando aí, você tem que apurar a responsabilidade do advogado. Se o advogado não foi informado pela parte e o processo continua, obviamente o advogado está correto. Agora, se ele foi informado pela parte, ele tem que comunicar ao juiz que perdeu o objeto. Perdeu o objeto de discussão, não tem mais o que ficar discutindo. Está tudo resolvido. Ambos, a parte, tanto o advogado quanto a outra parte que estava requerindo o direito, ambos informaram para a pessoa no momento que o processo está extinto, acabou. E, inclusive, assim, houve mensagens trocadas falando que já tinha pedido desistência do processo, mas não ocorreu. Porque, na verdade, é o seguinte, cuidado. Porque a gente tem que tomar cuidado com esse diz que me diz que aí. Tá? Por quê? Porque, na verdade, para que fique caracterizado, olha, a desistência da ação, a perda do objeto de discussão, isso tem que ser em juízo. Isso tem que ser em juízo. Ah, se ficou só na conversa, então, não, a gente vai desistir, vamos informar lá tal, aí eu tenho que apurar de quem é a responsabilidade, que deveria informar ao juiz e não informou, que no caso aí, pelo que você está me dizendo, é do advogado.
É ele quem deveria. Então, a parte prejudicada, uma vez que ela comprove isso, ela fala, eu tenho aqui conversa, eu tenho WhatsApp, eu tenho provas de que nós chegamos a um acordo e isso iria ser informado à justiça e não foi. Se ela provar isso e provar que houve um prejuízo, obviamente ela teria direito a ser ressarcida, sim, do prejuízo. Por exemplo, honorário de sucumbência, alguma coisa assim, ela teria direito, tá? Mas aí perdeu o objeto, não há o que se discutir. Aqui no material de vocês, eu tenho um exemplo aqui, ó, de pendente coisa suspensiva. Eu dei exemplo para vocês da prestação balão, mas aqui fica bem mais claro, ó. A obrigação está suspensa por uma condição. Exemplo, paguei 10 milhões para o Teófilo pintar o quadro do São Paulo, né, Futebol Clube. Então, vale 10 milhões se não valer mais. E me entregar daqui a 30 dias. Se fosse do Flamengo, valia R$1. Do Corinthians, então, né, ficava lá na porta da cadeia. E me entregar daqui a 30 dias. Veja que, olha só, eu paguei e ele ficou de me entregar daqui a 30 dias. Nesse caso, pessoal, está suspenso o quê? A obrigação de entrega. Durante 30 dias, Teófilo não é obrigado a me entregar. Por quê? Porque nós colocamos isso, nós pactuamos que eu paguei pelo quadro, mas ele só vai me entregar daqui a 30 dias. Então, a obrigação de entrega está suspensa. Porque, via de regra, numa obrigação eu pago, você me entrega. Eu pago, você me entrega. Mas não foi o caso ali. Então, se o quadro, olha bem, se perder antes da tradição, quebrou, sumiu, enfim, quem suportará a perda, quem é que vai suportar, né, por caso fortuito ou força maior, será o devedor, que é o Teófilo. Estava na mão dele ainda, a mão na coisa. Então, tudo que acontecer dentro dos 30 dias, antes da entrega, é responsabilidade dele. Agora, peraí, aconteceu um vendaval, acabou o mundo. Obviamente, ele vai apenas devolver o dinheiro, porque não foi culpa dele. Agora, se é culpa dele, ele devolve o dinheiro e ainda assim responde por perdas e danos. Mas daí eu tenho que provar que houve perdas e danos. Comprei o quadro, daqui a 30 dias eu já estava negociando com outra pessoa, eu iria participar de uma exposição, aí a responsabilidade por perdas e danos pode ser requerida. Suponha que o credor pague R$5.000 antecipadamente pela vaca. Neste caso, mesmo antes da tradição, veja só, mesmo antes de entregar a vaquinha, a vaca pertence ao credor? Não, gente, não, porque não houve ainda a entrega. E se não houve a entrega, mesmo que já tenha sido pago, a responsabilidade pela guarda da coisa é de quem tem a mão na coisa, que no caso aí é o credor. Então a resposta é não, tendo em vista que a propriedade do bem móvel ocorre por meio do que? Da entrega. Da entrega. Ô, Se a professor, vaca se perder sem culpa do devedor, a coisa perece para esse. Então, quer dizer, foi o se a vaca Teófilo. parir? Então, a gente vai falar sobre isso já já. Ah, Tá? então tá. A gente já vai falar já já. Tá? Então, não, aqui, enfim, se a vaca se perde sem culpa do devedor, que no caso aqui do exemplo é o Teófilo, ele não entregou ainda. Se ela se perdeu, mas sem culpa, aí eu estou falando de caso fortuito ou força maior. Né? Então, neste caso, fica resolvida a obrigação simplesmente com a devolução dos R$5.000. Pronto, ele devolve. Não foi culpa dele, né? Deu um raio, uma tempestade, acabou, a vaquinha morreu. Agora, não. Ou sequestraram a vaquinha, né? Roubaram a vaquinha, furtaram a vaquinha. Mas não foi. Teófilo pegou e falou assim, eu quero deixar essa vaquinha linda. Eu vou lá, vou comprar a melhor ração para ela, eu vou aplicar até aqui um relaxante muscular, que eu quero que a vaquinha chegue lá light, tranquilo. E ele aplica essa medicação e a vaquinha morre. Culpa dele? Culpa dele. Se é culpa do Teófilo, ele vai então até o credor e fala, olha amigo, a vaquinha morreu, né? Apliquei lá uma injeção e a vaquinha morreu. Obviamente que ele vai ter que devolver o dinheiro, né? E ainda assim pode, veja bem, pode responder por perdas e danos, porque daí eu tenho que provar que houve perda
ou que houve dano. Então, aqui tem que observar a questão da culpa, pessoal. Não houve culpa, devolve dinheiro, resolve sua obrigação. Professor, e se ele nem tivesse pago ainda? Se ele fosse pagar só quando fosse entregue? Então, acabou, resolve sua obrigação, não tem que falar em nada, não tem que devolver dinheiro, acabou. Não tem culpa, não houve culpa. Agora, não, professor, ele nem tinha pago ainda, né, também, ele ia pagar quando fosse entregar, mas foi por culpa do Teófilo. Obviamente não vai devolver o dinheiro, mas eu posso discutir perdas e danos, tá? Vou falar já da vaquinha parida aí. Tudo bem, pessoal? Entenderam esses dois artigos? Ok? Podemos prosseguir? Vamos lá, o 235. Deixa eu ver aqui se tem alguém perguntando alguma coisa. Ok. 235. Deteriorada a coisa, o que o código está falando agora? Deteriorado. Eu até coloquei no material de vocês. Deteriorar é sinônimo de perder. Perdão. É perder parcialmente. Como a colega usou aí, né? É uma avaria, digamos assim. Deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, porque no artigo 234 eu falei de perda. Acabou. O 235 já fala de deterioração, que é perda parcial. Não sendo culpado, vamos colocar aqui o Teófilo como exemplo, não sendo culpado o Teófilo, poderá o credor Robson, eu sou o credor, o Teófilo é o devedor, poderá o credor Robson resolver a obrigação. De que forma? Teófilo, me devolve o dinheiro aí, tá tudo certo. Bom, acabou, não foi culpa sua mesmo, pronto. Caiu um raio lá na vaquinha, lá morreu, pronto. Ou eu posso, quer dizer, morreu não, porque daí é perda, né? Caiu um raio lá, a vaquinha ficou manca. Né? Ou ela se queimou, para ficar melhor o exemplo, né? Caiu um raio, a vaquinha se queimou. A vaquinha morreu? Não, mas ela se deteriorou? Se deteriorou, porque agora ela está com uma queimadura ali no pelo, né? Enfim, aquilo, quando cicatrizar, vai ficar ali, né? Uma cicatriz enorme. Então eu posso fazer o seguinte, Teófilo, não dá, não quero mais a vaquinha, para mim não me interessa. Me devolve o dinheiro. Tá? Só morreu aí. Porque não foi culpa do Teófilo. Caiu o raio lá na vaquinha e ela se queimou lá, mas ela ainda está viva. Agora, eu posso também dizer, Teófilo, não, me dá a vaquinha do jeito que ela tá, eu quero tanto essa vaquinha, para mim ela é importante, me dá a vaquinha, tá? Mas eu preciso que você faça um abatimento do preço. A vaquinha, obviamente, que ela vai ficar com essa cicatriz, ela não vale mais R$5.000, ela vai valer 4.000, 3.800, sei lá. Então, você me entrega a vaquinha e abate o preço. Me devolve aí 800, R$1.000, não sei. Eu tenho essa opção ainda, viu, pessoal? Eu tenho essa opção, mas aqui eu estou falando de quando não foi culpa. Não foi culpa, tudo bem? Agora, veja o 236. O 236 continua falando de deterioração, mas ele fala agora de culpa. Então, veja que o Teófilo comprou um shampoo e resolveu dar banho na vaquinha. Ela falou, vou levar essa vaquinha pro Robson inteira, perfumada, alimentada, vai ficar a coisa mais linda. E no rótulo do shampoo estava escrito lá, impróprio para bovinos. Pode causar, né, queimaduras. Sei lá. Estou aqui, né, exemplificando para que vocês entendam. E ele vai, não repara nisso, vai lá, papapá, shampoo, e a vaquinha, né, depois, quando ele joga água, ela começa a cair o pelo, etc e tal, ele pede socorro a um veterinário, se desespera, ele falou, o que eu fiz? Pergunto a vocês, culpa ou sem culpa? Foi culpa de Teófilo ou sem culpa? Vamos, gente. Bora. O caso do shampoo aí. Vamos lá, senão eu vou encerrar a aula. Vou falar, não tem ninguém aí, vou parar. Vamos lá. Culpa. Então pronto. Foi culpa. Neste caso, eu, como credor, o que eu posso fazer? Porque a vaquinha foi deteriorada. Como disse a colega, ela foi avariada, né? O que eu posso fazer? Eu posso chegar para o Teófilo e falar, Teófilo, não me interessa. Não quero mais a vaquinha. Desse jeito, não. Me devolve o dinheiro. O Teófilo tem que devolver. Só que
eu também tenho direito de discutir perdas e danos. Porque foi culpa do Teófilo. Todas as vezes falou em culpa, pessoal, possibilidade, 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 possibilidade de perdas e danos. Falei 10 vezes possibilidade. Por quê? Porque não é um dever. E na prova eu coloco dever. Deverá o credor, e não é deverá, é poderá o credor discutir perdas e danos. Aí eu vou dizer, Teófilo, você vai me devolver o dinheiro e eu vou exigir na justiça uma reparação, uma indenização por perdas e danos. Ah, por quê? Porque eu comprei essa vaquinha sua, eu ia participar da Expo Agro em Cuiabá. Eu ia levar essa vaquinha e colocar ela lá para exposição e eu iria colocar ela à venda. Então, agora todo mundo ficou me caçoando, tirando sarro. Falei, cadê a vaquinha, Robson? Vim aqui para ver a vaca, você falou, você fez tanta propaganda da vaquinha, agora... Então tem dano moral aí. Tem um dano moral. Tem também perdas. Por quê? Eu comprei por 5 mil e eu imaginava vender ela por 8 mil, 9 mil, então eu perdi. Eu perdi. Então eu vou comprovar aí uma razoabilidade, tá? Eu não posso dizer, eu ia vender a vaquinha por R$1 milhão. Aí não é razoável. Comprei por 5 mil, vou vender por 1 milhão. Então, perda sempre tem que ter uma razoabilidade. Mas eu consigo provar isso. Se eu consigo provar, eu tenho dinheiro de volta e também a possibilidade de ser indenizado por perdas e danos. Ok? Mas eu posso também aceitar a vaquinha do jeito que ela está. Falei, Teófilo, me dá essa vaquinha, eu quero ela do jeito que ela está. Pego ela. Só que aí eu tenho o direito do quê? Com direito a reclamar também perdas e danos. Mesmo que ele me devolva, olha, então eu vou te devolver, vou te entregar a vaquinha e vou te dar mais R$1.000 aqui, como forma de abater, tá? Mas você também vai me indenizar. Se eu conseguir provar, eu tenho direito a ser indenizado, tá? Então veja, tanto eu aceitando ou não, eu tenho a possibilidade de discutir perdas e danos, porque aí, no exemplo que eu dei, foi culpa de Teófilo. Provou culpa do devedor? Pode-se exigir perdas, pode-se exigir o valor pago ou aceitar a vaquinha e, nos dois casos, eu tenho direito de exigir perdas e danos. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aí? Não, tranquilo aí. Pessoal, simples. Professor, culpa, possibilidade de perdas e danos. Professor, não tem culpa. Aí resolve sua obrigação. Se eu paguei, ele me devolve o dinheiro. Se eu nem paguei ainda, acabou, morreu ali. Se é perda total. Eu tenho que verificar, perdeu por culpa ou sem culpa. A regra é a mesma. Por culpa. Se eu já paguei, eu recebo e ainda tenho direito a discutir perdas e danos. Se eu não paguei, eu, logicamente, não recebo nada, mas eu tenho a possibilidade de discutir perdas e danos porque é culpa. Porque eu tenho culpa. E assim também é na deterioração. Só que a deterioração, ela me dá a possibilidade de aceitar a coisa do jeito que ela está. Eu tenho a possibilidade de não aceitar, mas também a possibilidade de aceitar no estado em que ela se encontra. Tá? Nos dois casos, se eu tenho culpa, perdas e danos. Possibilidade. Né? Se eu não tenho culpa, obviamente que não há que se falar em perdas e danos. Vamos lá. Aqui, pessoal, chama a atenção de vocês no 313. A gente vai falar mais à frente, mas o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que ele é devida, ainda que mais valiosa. Então, aí me vem o Vantuir e fala, professor, não tem como te entregar a vaquinha, mas eu tenho aqui uma Ferrari. E se o senhor aceitar, eu vou entregar a Ferrari e tal, se o senhor quiser. Eu posso dizer a ele, fala, não quero a Ferrari, eu quero a vaquinha. Então, é possível? Eu não sou obrigado. Agora, não, eu aceito a Ferrari. A obrigação, ela está cumprida. Ponto final. Morreu, acabou, a obrigação está cumprida. Agora, professor, eu não posso entregar a vaquinha, não tem como. Eu tenho um celular para te entregar, então, no lugar. Você aceita o celular? É lógico que o celular é menos valioso que a vaquinha. Depende, né? Porque tem iPhone 11, 12, 15, 20, já deve estar no iPhone 30 lá. E muitas vezes esses telefones aí, eu vi um telefone esses dias da Samsung, ele vale R$21 mil. Ele dobra, desdobra,
ele conversa com a gente, ele faz carinho, ele, entendeu? Ele voa, transporta a gente para outro lugar, enfim, faz de tudo. Obviamente que alguns são mais caros, mas não, eu tenho um LG aqui, professor. Né? E aí, no lugar da vaquinha, eu vou entregar o celular do LG. Você aceita? Se eu falar assim, aceito, pessoal, mesmo que seja valor inferior, a obrigação ela está cumprida. Eu não sou obrigado a aceitar. Mas se eu aceito, né, não há aí o que se falar. Ok? Vamos lá. O 314, né, ele fala assim, ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber nem o devedor pagar por partes, se assim não se ajustou. Tá? Significa dizer o seguinte, eu tenho que entregar ao Vantuir 10 vaquinhas no dia 20. Pessoal, a obrigação aqui é 10 vaquinhas no dia 20. Não é divisível, é indivisível, tem que ser 10 vaquinhas. Então, eu não posso chegar a Vantuir. Então, eu vou te entregar então agora 5, né, no dia, 10 no dia 20, depois eu entrego mais 10. Não. Eu tenho que entregar no dia 20 as 10 vaquinhas. A não ser que foi ajustado entre as partes. Não, professor, então entrega 10 agora, 10 depois, aí não tem problema. Tá? Então, mesmo que a prestação, que no caso aqui da vaquinha, ela é divisível, porque eu tenho como entregar uma vaquinha, 2 vaquinhas, 3 vaquinhas, 4 vaquinhas, né? Não pode o credor, significa dizer, o Vantuir, ele não é obrigado a receber em partes. E nem eu sou obrigado também a pagar em partes. Eu tenho que chegar no dia 20 e entregar as 10 vaquinhas. Ok, gente? Vamos aí, continuando agora para o artigo 236. Sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o equivalente ou aceitar a coisa no estado em que se acha, com direito a reclamar, em um outro caso, indenização das perdas e danos. Já falei, já expliquei aqui agora há pouco para vocês. Olha o que diz o 237. Falamos isso na aula passada. Até a tradição pertence ao devedor a coisa. Até a entrega, a responsabilidade é do devedor. Com os seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais poderá exigir aumento no preço. Se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação. Tá? Então, antes de falar da obrigação de dar coisa incerta, o que o código quer dizer? Agora vamos do exemplo do bezerrinho aí, Vantuir, acho que tinha me perguntado, não lembro quem me perguntou aí. E o parágrafo único diz o seguinte: os frutos percebidos são do devedor, cabendo ao credor os pendentes. Significa dizer o seguinte, olha só. Caso haja redução do valor da coisa, o prejuízo ocorrerá por conta do devedor. Ele já recebeu, já foi feita a tratativa, ele vai ter que entregar. O prejuízo é dele. Da mesma forma, se o contrário, houve valorização, ele faz jus ao lucro. Então, para a correta interpretação desse dispositivo, deve-se considerar que os melhoramentos e acrescidos são os que surgem após a realização do negócio. Permite-se, então, ao devedor, neste caso, exigir nova quantia relativa à valorização posterior. Não concordando o credor, poderá o devedor resolver a obrigação, ou seja, poderá o devedor desfazer o negócio. Isso significa dizer o seguinte, ele está falando aqui de um melhoramento e acrescidos. O que é melhoramento? Melhorar a coisa. Então, imagine que eu vendi, né, a casa ali ao Vantuir, vendi um imóvel, e no imóvel eu disse a ele, Vantuir, aqui nesse muro, você vai ter que reforçar esse muro
tá? Aqui, porque ele até corre o risco, na época da chuva, né, de desabar. E eu estou vendendo a casa por 100 mil reais. Ok. Ele vai, né, ele paga pela casa, mas ainda aí, já houve entrega? Não, porque nós não fomos ainda lá fazer o registro. Ocorre que o vizinho, o meu vizinho, foi lá na intenção dele construir nos fundos do lote como é que fala, como é que chama, gente? Erguer lá uma Edícula. edícula, exatamente. Ele, automaticamente, ele faz o reforço do muro. Ele faz o reforço, construindo a edícula, ele reforça. Houve um melhoramento? Houve. Eu posso pedir aí um acréscimo? Posso. Professor, e se o Vantuir não concordar com o acréscimo, eu posso desfazer o negócio. Então vamos desfazer. Mas é lógico que eu tenho que comprovar que houve um melhoramento, houve um acréscimo, no sentido de o imóvel valorizou. O imóvel se valorizou. Isso acontece até mesmo, pessoal, com asfalto. Eu estou negociando, comprando, e aí a prefeitura, sem eu saber, no outro dia, chega lá e fala, a gente vai asfaltar, já começou a mexer ali, é um melhoramento. Eu posso pedir um acréscimo por conta desse melhoramento, ou resolver a obrigação. Mas isso antes da tradição. Isso antes da tradição. Então, nós estamos ali na fase ainda, né, do contrato de compra e venda, onde não houve ainda a tradição. Professor, e depois da tradição? Meu velho, se você já entregou, ponto final, não há mais o que se falar. Ok? E aí vem na dúvida, né, durante a aula que levantaram aí, do parágrafo 1. Os frutos percebidos são do devedor, cabendo ao credor os pendentes. Significa dizer o seguinte: a vaquinha que eu vendi, ela tá prenha. De quem é o bezerro? De quem é o bezerro? Eu vendi a vaquinha. Vou entregar, vou ter que entregar. De quem é o bezerro? O bezerro é meu ou é do Vantuir, que é o credor? Eu acho que é de quem comprar. O que nós falamos nas últimas aulas? E até agora está aqui no parágrafo único. Os frutos percebidos são de quem? Parágrafo único. Os frutos percebidos são do devedor. Quem é o devedor? Eu ou o Vantuir? Ele já pagou. Você. Eu só tenho que entregar. Óbvio, ok. Eu não sabia que a vaquinha estava prenha. Fui lá e entreguei a vaquinha ao Vantuir. Pronto, foi feita a entrega. Foi feita a entrega. Aí ele vem, professor, a vaquinha está prenha, ela vai parir daqui a 2 meses. Falei, pô, eu achei que a vaquinha tinha comido um pouquinho mais aí, mas sério, cara? Foi aí. Ah, Vantuir, eu te vendi ela, o bezerro é meu. Posso falar isso? Não. Não posso. Por quê? Porque no caso aí, eu estou falando de frutos pendentes. O que são frutos percebidos? Eu vendi a vaquinha, mas eu percebi que ela estava prenha, e aí, então fui até a Vantuir e falei, olha, eu te vendi a vaquinha, vou entregar ela, no entanto, o bezerro que vai nascer, ele é meu. Tá? Por quê? Porque antes da tradição, eu já percebi. Eu falei isso na última aula. Até a tradição, a coisa pertence ao devedor. E o que o código fala? Com todos os seus melhoramentos e acréscimos. É do devedor. Ele ainda não entregou, a mão na coisa. Agora, depois que ele entrega, pessoal, aí, obviamente, eu estou falando de frutos pendentes, que ainda virão. Né? É como se eu dissesse o seguinte: vendi a casa, fui lá, registrei, então, no nome do Vantuir, no outro dia, a prefeitura faz o asfalto. Ok. Fruto pendente. É de quem? Do credor. É do Vantuir, não é meu. Agora, anteriormente a isso, antes da entrega, se eu percebo o melhoramento, se eu percebo, no caso aí, né, o fruto,
aí eu tenho o direito de cobrar Professor, o e, meu se no alimento. caso, e no caso, por exemplo, o senhor vendeu essa vaquinha aí. O senhor, Uhum. na hora lá, o senhor vendeu, fechou o contrato com ele, só que o senhor falou para ele assim, olha, é o seguinte, eu vou te entregar ela lá na sexta-feira. E quando da quarta-feira, o senhor descobre que a vaca estava prenha. É minha, o bezerro é meu. Porque o senhor não entregou, mas... Porque o fruto foi Não, o percebido. senhor já fechou o contrato. Então, o senhor já fechou o contrato, só que o senhor não tem como levar hoje, o senhor vai poder levar na sexta-feira. Ainda é seu? Não, ainda é meu, a responsabilidade ainda é minha, tá? A responsabilidade ainda é minha. Até a entrega, a responsabilidade é minha. É minha. Tudo que acontecer na minha mão, a responsabilidade é minha. Porque aqui você está falando, dando um exemplo legal. Ai, professor, tá, ela estava prenha e tal, mas e se caísse um raio na cabeça da vaquinha? Morreu. Né? Ou acontecesse qualquer coisa, responsabilidade minha. Responsabilidade minha. Então, os frutos do parágrafo único, olha só. Deixa eu ler um detalhe aqui para vocês aqui. Ó. Os frutos são incrementos normais, previstos e esperados. A vaquinha está prenha, obviamente que isso é perfeitamente previsto, esperado. Pode ser que sim, pode ser que não. Não podendo o devedor, por eles, cobrar aumento do preço, como é em relação à benfeitoria. Ele não pode cobrar, então eu quero um valor a mais. Não, ele não pode. Se é benfeitoria, ele pode, mas aqui no caso a vaquinha está prenha. Então veja, pode ser dono da coisa até a tradição, tocando-lhe apenas os percebidos e os pendentes ao credor. Então isso significa dizer, a vaquinha vai parir, o bezerro é meu, ponto final, né? E a vaquinha é do credor. Ok? Então, eu gosto muito de dar exemplo do pé de manga. Cuiabá é uma cidade que tem muita manga, né? E aí, o Vantur me vende a casa lá, né? Vou colocar exemplo aqui, a Adriana me vende a casa. A casa tá lá cheio, né? Com as manguinhas meia boca ali. Nem madura e nem, né, nem pequena, né? Demais ainda, mas verde, mas ela vai madurar em poucos dias. Ok. Quando ela vai lá quando nós vamos ao cartório, então, e fazemos aí o registro, e eu falo, pô, vou lá agora, né, na casa. Aí eu chego lá, não tem nenhuma manga mais. Eu posso chegar então para Adriana e falar, Adriana, cadê as mangas que estavam aqui? Eu comprei a casa, logicamente as mangas são minhas. Qual vai ser a resposta dela? Professor, os frutos percebidos são do devedor. Eu não te entregue a casa ainda. Então, as manguinhas eram minhas. Eu sei que você já pagou pela casa, mas antes de mudar, eu tirei as manguinhas. Eu só não posso tirar o pé de manga, porque o pé de manga é acessório na casa. Mas as manguinhas eu tirei, porque são frutos, no bom sentido, tá, gente? Percebidos. Agora, eu não posso voltar lá na casa da Adriana daqui a um ano e falar, Adriana, e aí, já deu manga? Já? Eu vim aqui colher todas as mangas. Não, porque são frutos pendentes. Pode ser que no outro ano dê manga, pode ser que não dê, enfim. Né? Pode ser que ela corte o pé de manga, etc, etc. Então, isso depende dela. Ok, gente? Deixa eu só terminar essa parte de obrigação de dar coisa certa. Tá aqui. Eu já expliquei para vocês, né? O 237, e o próprio parágrafo único, 238. Se a obrigação for de restituir, pessoal, o que é restituir? Devolver. Coisa certa. E esta, sem culpa do devedor se perder antes da tradição, sofrerá o credor a perda e a obrigação se resolverá, ressalvados os seus direitos até o dia da perda. Essa parte final aí, ó, ressalvados os seus direitos até o dia da perda. Vamos colocar o seguinte, eu alugo o imóvel da Adriana. Ao final do contrato eu tenho que devolver o imóvel, é óbvio, tem que devolver. Acontece um vendaval, Adriano, uma tempestade, acaba com tudo, com a casa inteira. Eu sou responsável por isso? Eu vou ter que construir uma casa nova e devolver para você? Sim ou não? Vamos, gente. Sim ou não? Não. Não. Por quê? Trata-se de caso fortuito ou força
maior. Não foi culpa minha. Tudo bem. Estou falando aqui de perda. Agora, aconteceu um vendaval, levou tudo e tal, mas eu estava devendo para a Adriana 2 meses de aluguel. Obviamente que a casa, eu não vou ser obrigado a devolver a casa, porque, enfim, ela rodou, acabou com tudo, né? Não vou ser obrigado. Mas o aluguel atrasado, esse eu vou ter que pagar. Porque o código fala lá na parte final o seguinte, ressalvados os direitos até o dia da perda. Aí aqui é o exemplo clássico do aluguel. Então, se a obrigação for de devolver, né, de restituir, no caso aqui a casa, né, e esta, sem culpa do devedor, aconteceu um vendaval, né, se perder antes da tradição, antes da devolução, né, antes da entrega, sofrerá o credor a perda. Quem é o credor? A Adriana. Ela que vai sofrer, não foi culpa minha, acabou, enfim, ela ficou sem casa para alugar, né, etc e tal. E a obrigação se resolverá. Eu não devo nada para ela, não devo nada para mim, tchau, acabou a história. Agora, eu devia aluguel para ela, estava atrasado, esse eu vou ter que pagar. Agora, se a casa se perdeu por culpa do Robson, eu resolvi dar uma festa, a semana que vem eu vou entregar, quebrou parede, quebrou porta, né, enfim, virou um regaço a casa. Responderá este, quem? Eu, pelo equivalente mais perdas e danos. Significa dizer, eu vou responder pelo aluguel em si, vou responder também por perdas e danos. Onde tem perdas, aonde tem dano aí, professor? Dano material. Vou ter que arrumar porta, arrumar parede, pintar casa, etc. Então eu tenho um dano material. Não vejo dano moral. Né? Aonde tem perdas, professor? De repente, os dias que eu ficar arrumando a casa, ela vai ficar sem alugar, ferrou. Aí eu vou ter que pagar o aluguel, porque é inerente àquilo que ela vai deixar de ganhar. Tá bom? Ok, vamos terminar então. Aqui o 240 fala assim, se a coisa restituível se deteriorar, agora eu não estou falando de perda da casa, estou falando de deterioração. De deterioração. Né, que é agora o exemplo anterior que eu dei. Eu falei de deterioração. Mas o 239 fala de perder. Eu resolvi dar uma festa lá, entendeu? Aí os caras começaram a cuspir fogo para cima, fumar narguilha, etc e tal, e pegou fogo na casa. Culpa minha. Eu vou ter que indenizar, pagar uma casa nova, sei lá, eu vou ter que reparar o dano. Culpa minha. Culpa minha. Né? Agora, o 240 fala em deterioração. Aí sim. Né? Quebrou a parede, quebrou a porta, né? Deteriorou. Sem culpa do devedor. Quer dizer, houve ali uma chuva intensa, um princípio de um vendaval, mas a casa não caiu, não quebrou. Ela só quebrou parte da área, do telhado, né? Mas é sem culpa minha. Tal qual se ache, né? Ele vai receber o credor do jeito que se encontra, sem direito à indenização. Não foi culpa minha, choveu uma chuva forte, caiu, né? Quebrou o telhado, caiu parte da parede, né? Mas não foi culpa minha. Agora, não foi culpa minha. Deu uma festa, risquei parede, quebrei porta, aí sim. O código fala que deve-se observar o disposto no 239. Significa dizer o quê? Perdas e danos. Com direito a discutir perdas e danos. Vou ter que pintar a porta, arrumar, né, etc e tal. O 241 fala, se no caso do artigo 238, que o 238 fala da obrigação de restituir, coisa certa, sobrevier melhoramento ou acréscimo à coisa, sem despesa ou trabalho do devedor, lucrará o credor, desobrigado de indenização. No caso da casa lá, melhoramento ou acréscimo. Vamos citar um exemplo aqui. Passou asfalto na rua, eu resolvi, por conta própria, passar uma tinta nas paredes do quarto para ficar melhor, mais bonito. Não há que se falar em indenização. Não há que se falar. Agora, estragou a torneira da casa. Eu alugo a casa, estragou a torneira. Eu fui lá e coloquei outra torneira, ajeitei, a porta estava quebrando, eu arranquei, coloquei uma outra, melhor. Aí, nesse caso, né, há sim que se falar o quê? Em
restituição. Aí eu tenho que restituir. Isso acontece muito em contrato de aluguel, é normal, normal, normal. Certo? Quando o cara vai lá, arruma, ele tem o trabalho de arrumar, se ele aluga, ele tem que ser restituído. Agora, não, né? Ele não fez nada disso. Ele plantou uma árvore ali, essa árvore é um IP, coisa mais linda, fez sombra, tal. Ok, mas ele apenas colocou ali, plantou, ela cresceu, melhorou, ficou até mais bonito, mas eu não posso cobrar por isso. Falar, vou querer cobrar pela árvore que eu plantei aqui, porque não houve dispêndio, não houve trabalho, nada disso. Tudo bem, meus queridos? Eu vou deixar o artigo, então, 242, que é o último artigo, e depois já falamos de obrigação de dar coisa incerta. Tá? Eu quero ir com vocês de uma maneira muito lenta, muito tranquila, para a gente encerrar aí o semestre vendo toda a teoria, mas também na prática aqui os artigos. Peço a vocês que façam uma leitura dos artigos para que, eventualmente, se surgir alguma dúvida na aula, vocês possam aí direcionar as perguntas de uma maneira mais inteligente, né? Professor, eu vi aqui no artigo tal, e sem o código, pessoal, aí fica difícil, muito difícil. Tá? Então, peço a vocês, Vladimir, com o código aí. Uma dúvida, gente? Pergunta, dúvidas, choro, lamúria, reclamações, lamentações, nada disso? Professor, só uma questão. O que está acontecendo agora, acho que talvez, não sei se é no Brasil inteiro, mas essa questão, por exemplo, da água e da luz, que as pessoas não estão pagando, isso daí tem obrigação. E aí estão achando assim, bom, não estou efetuando o pagamento porque agora não vai fazer corte, porém já existe a obrigação de se pagar a conta. Cuidado, porque existe não sei bem se é uma medida provisória ou se é simplesmente uma regulamentação, não me recordo agora o texto legal, impedindo o corte. Mas, obviamente, que uma vez que os efeitos dessa medida, que essa medida ela tem os efeitos momentâneos. Então, por exemplo, ela vai até o mês de setembro, por exemplo. Entrou outubro ali, tá? Se você tiver em débito, obviamente, vai acontecer o corte. Tá? Não há, a não ser que venha uma nova medida, né, regulando isso. Falando, olha, para que haja o corte, o atraso tem que ser a partir de outubro. Os meses anteriores apenas vai ser cobrado juro, vai ser cobrado na justiça, etc, etc, etc. Tá? Tem que tomar muito cuidado. Então, é perfeitamente possível cobrar. Se não tem mais efeito a norma, é perfeitamente possível cortar. Vai cortar. Tem que verificar se está valendo a norma ainda, né? De que forma. Tranquilo, gente? Tranquilo, professor. Então tá. Professor, só não demora muito para disponibilizar a aula? Ah, tá. Só me cuidar agora que eu vou ver aqui para onde é que foi essa aula aqui agora. Tá? Eu vou ver onde é que ela foi parar isso daqui, que agora eu não sei, porque agora eu coloco aqui gravação, aí ela vem lá gravar nas nuvens, eu tenho que ver onde é que ela foi, onde é que tá essa nuvem aí, onde é que ela foi parar. Tá? Mas eu vejo isso aí para você até amanhã, né? De manhã eu já, a não ser que eu não saiba onde está, e aí eu vou na coordenação, verifico, né? O que vai se fazer, tá? Mas eu coloco para vocês, tá? Até amanhã. Beleza, gente? Valeu, então. Em TES, semana que vem. Tchau. Boa noite, tchau. Boa noite, tchau.